Bom, pessoal, boa noite mais uma vez para todo mundo. Hoje a gente vai continuar falando então sobre a nossa aula de ferramentas de qualidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa 5S, tá? O programa 5S, ele foi um programa que surgiu no Japão, lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Por volta de 1950. Como a maior parte das ferramentas de qualidade que nós vamos ver, surgiram no Japão, tá? E ou surgiram no Japão, ou os japoneses é que fizeram algumas modificações nessas ferramentas. Bom, então, falando um pouquinho sobre o 5S, ela é uma ferramenta que alguns anos atrás, ela foi muito utilizada aqui no Brasil, e até hoje em dia é uma ferramenta que se utiliza bastante. Quando você quer implantar qualquer sistema de qualidade, normalmente começa-se pelo 5S, tá? Para depois a gente utilizar outros tipos de ferramentas. Por que isso daí? Porque, na verdade, o 5S, ele representa uma mudança de postura, é uma mudança na forma da pessoa agir, dela pensar, dela ver e dela sentir. Tá? Então, os programas de qualidade, eles visam também uma mudança de postura. Por isso que normalmente começa com esse 5S, tá? Que daí a pessoa começa já a olhar, né? O que realmente ela precisa, o que ela não precisa, tá? Dá um senso a mais de organização para a pessoa. Além disso, o 5S, ele engloba também os aspectos físicos, tá? Você vai olhar para a instalação, você vai olhar para a tua sala, você vai olhar para o local que você trabalha e você vai começar a analisar aquele local. Ele prepara o ambiente para a implantação da qualidade. Por isso que o 5S, ele é uma ferramenta interessante, tá? Por quê? Porque você precisa começar a organizar. Não adianta falar assim, olha, a partir de amanhã nós vamos implantar um sistema de qualidade aqui. Todo mundo vai parar, um olhar para a cara do outro. E aí, né? O que vai acontecer agora, né? Então, o 5S, ele já começa a dar esse tom. Olha, vai ter mudança. Nós já começamos com a mudança. Vamos implantar a qualidade. Então, a primeira qualidade que nós vamos fazer, a primeira alteração, vai ser no local. Ajuda na produtividade, dá uma motivação pessoal e a gente vê um resultado em tudo aquilo que a gente está fazendo, tá? Não é um programa assim que você olha, sabe, muitas vezes, quando implanta qualidade no local, você olha e você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver isso daí, né? Eu não estou conseguindo perceber a diferença, perceber a mudança. Com o 5S, a gente consegue perceber essa mudança, você consegue enxergar o resultado. Mas e aí, né? O que vem a ser o 5S? Então, o 5S, como o próprio nome já fala, né? Programa 5S. Esse programa contém 5 itens que se iniciam com a palavra, com a letra S, tá? Por isso que chama programa 5S. Então, é o Seiri, o Seiton, o Seisu, Seikitsu e o Shitsuki, tá? São todas palavras japonesas. Então, vamos lá, vamos começar pelo Seiri. O que é o Seiri? O Seiri é o descarte. Você vai olhar para aquele ambiente de trabalho que você está, você vai olhar para aquilo onde você está inserido, qual o seu ambiente de trabalho, dá para a gente fazer até isso em casa, né? Pega lá o guarda-roupa, vamos fazer um programa 5S lá no nosso guarda-roupa. Então, a gente começa com o Seiri, é descartar, né? Eu vou separar tudo que é útil do que é inútil e vou eliminar o que eu não preciso mais. No nosso guarda-roupa, né? Se a gente for olhar, né? Tem sempre uma blusinha lá, um vestido, uma calça, principalmente mulherada. Ah, eu vou emagrecer e vou conseguir usar. Aí você nunca emagrece, mas a roupinha tá sempre lá, né?
Então, se a gente for tirar tudo que a gente não usa mais do nosso guarda-roupa, o guarda-roupa fica vazio. A gente vai conseguir eliminar muito espaço, vai conseguir ter muito mais espaço, né, no nosso guarda-roupa. E no ambiente de trabalho a mesma coisa. Você vai olhar, você fala assim, nossa, tem uma cadeira aqui que eu não sei nem para que serve essa cadeira. Eu só vou colocando caixa, as coisas aqui que não precisa, né? Então essa cadeira pode ser descartada. Olha, tem uma mesa aqui também que só serve para entulho, né? Se tirar essa mesa daqui, vai sobrar mais espaço, vai ficar um local mais interessante. Olha, tem essa impressora aqui que eu não uso. É uma impressora que está velha, que nem funciona mais. Eu não estou usando essa impressora. Então, o SEI é justamente isso. É você olhar o que é útil, você guarda. E o que é inútil, você elimina, tá? Você tira. Aí vem o processo do Seiton, que é arrumação. O que vem a ser esse processo? Você vai identificar, você vai arrumar, tá? Para que qualquer pessoa possa se localizar facilmente naquele local. Então, você vai identificar, tem as prateleiras, você vai identificar o que vai naquela prateleira. Nessa prateleira aqui são as pastas referentes à manipulação de produtos líquidos, tá? Então, você vai colocar lá o que é aquilo. E aqui eu guardo, numa farmácia hospitalar, aqui eu guardo as prescrições do dia. Tá? Então, qualquer pessoa que chegar naquele local não vai ficar perdida. Né? Ela pode demorar um pouquinho mais de tempo, ela pode demorar um tempinho para conseguir se localizar, tá? Mas ela não tem que ficar abrindo caixa por caixa, abrindo pasta por pasta, porque tá tudo identificado. Então, essa pasta aqui eu não vou abrir porque eu já sei que não é isso que eu quero. Deixa eu olhar essa pasta aqui do lado. Eu achei o que eu queria. Tá? Então, o Seiton é você arrumar o local. Tá? Você vai arrumar e você vai identificar. Né? No nosso guarda-roupa, a mesma coisa, né? Você vai separar o que é calça, o que é camiseta, sapato, você vai colocar num outro lugar, né? Meia, você vai colocar em algum outro local, tá? Um shorts, uma saia. Então, você vai mudando, né? Você vai arrumando, você vai organizando. Porque se você precisar de uma calça, você vai abrir, a calça tá aqui. A camiseta tá dentro da gaveta, então tá aqui, ó. Tá? Então, a gente consegue se localizar mais fácil. Então, isso é o Seiton. E o Seiso? Seiso é limpeza. Tá? Uma vez que você tirou o que você não precisava, que você arrumou todo o local, aí vem a limpeza. A limpeza é essencial, né? A gente tem que manter sempre qualquer ambiente muito bem limpo, principalmente a gente que está na área da saúde. E você mantendo esse ambiente limpo, é mais fácil de você manter tudo arrumado, né? Uma coisa vai levando a outra. O próximo, que é o Seikitsu, que é a saúde e higiene, que é manter o ambiente do trabalho favorável à saúde e higiene. Tem a ver com a limpeza também. Né? Hoje em dia a gente pode falar, né? Passa álcool em tudo, né? Favorece a saúde e a higiene, evita que a gente pegue algum tipo de doença. E por último, o Shitsuki, que é a disciplina. Ou seja, eu tenho que fazer desses outros S's aí que está em cima uma atitude, um hábito, tá? Diário, praticamente. Porque não adianta fazer isso daí uma vez só na vida e depois nunca mais fazer. Né? Não adianta a gente arrumar o armário uma vez e depois não arrumar mais. Né? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada, vai ficar tudo bagunçado. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Vou bem também. Então, continuando aqui. Então, o programa 5S, ele é um programa bem interessante, né? Porque você já vai mudando os conceitos da pessoa, né? Você já vai colocando, né? A pessoa, vamos plantar um programa de qualidade. Então, a gente tem que começar a mudar
algumas visões, né, um modo de pensar, um modo de agir. Então, esse programa, ele vai fazer justamente isso, né? Então, ele vai começar você separando o que é útil do que é inútil, vai eliminar aquilo que é desnecessário. Quando a gente está numa empresa, numa firma, uma coisa interessante que pode ser feito aqui é o seguinte: tem uns carrinhos, né, que eles vão passando por todos os setores e a pessoa vai pegando tudo que ela não utiliza mais, ela vai colocando naquele carrinho, tá? Aí depois tem um local, né, dentro daquela empresa que vai ficar tudo aquilo que foi retirado dos setores, tá? Eu posso colocar, por exemplo, num pátio, eu posso colocar em algum local lá de confraternização que a empresa tem, um refeitório, algum local grande, espaçoso, eu posso pegar tudo que foi retirado e vou colocar lá naquele setor. Depois, quando for nessa fase, na segunda fase, que é na fase da arrumação, às vezes a pessoa, olha, eu preciso de uma prateleira, né? Eu tenho um monte de pastas para guardar, eu preciso de um fichário, por exemplo. Aí onde que você vai? Vai comprar? Não, não é necessário comprar, né? Você pode ir lá nesse setor, né, onde estão todas as outras coisas, né, de onde foram retirados dos outros setores, e você vai lá e você olha, eu tô precisando disso, vou precisar disso, vou precisar daquilo lá, né? E depois sai, né, fala assim, olha, isso daqui vai para tal local, vai para a farmácia isso daqui. E depois o pessoal leva para a farmácia. Então, é interessante porque você não precisa comprar coisas. Às vezes, o que é inútil para um setor, para o outro setor acaba sendo útil, né? E a gente fazendo um local desse, a gente consegue, né, visualizar, a gente consegue identificar e a gente consegue também, né? Olha, eu vou precisar disso. Então, já tem no outro setor, eu não preciso comprar. Eu já pego do outro setor e coloco, né, do meu setor para fazer essa arrumação, essa organização do meu setor. Vai para a limpeza, depois, né, saúde e higiene e a disciplina, né? A fazer de tudo isso daqui um hábito. A gente tem que encarar isso como uma mudança, né? Então, não vai ser esse programa 5S como a gente estava falando, né? Por exemplo, do PDCA, tá? Fechou o ciclo, eu não vou fazer mais. Não, tá? Todos esses programas aqui, na verdade, o que eles são? Eles são cíclicos, tá? Você fechou o 5S, você vai ter que olhar lá de novo e começar de novo o conselho, que é o descarte. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, uma facilidade muito grande, né, de acumular coisas. Então a gente tem que estar sempre olhando, né? Olha, começou a acumular coisa aqui, ó. Eu achei que eu ia precisar dessa mesa, mas não está sendo útil para mim, só está acumulando coisa. Então eu vou tirar essa mesa daqui, tá? Então, olha, eu tô precisando agora na arrumação, eu tirei essa mesa aqui, eu acho que é melhor eu colocar um armário aqui que vai ser mais útil, vai ocupar menos espaço e não vai ficar nada sobre os lugares. Então, você vai lá e olha, tem algum armário sobrando? Tá? Então, é um programa que é cíclico também. Então, aqui, né, tá o programa 5S, tá? Que começa, então, né, no SEIR, que é o senso de utilização, o que é útil, o que não é útil, o que é inútil. O SEITON, que é você fazer a organização daquele local, daquele espaço. SEISOU, que é a limpeza. O SEICTIçO, que é o senso de saúde e higiene, que tem tudo a ver, né, com a limpeza. E para finalizar, que é o Shitsuki, que é o senso da autodisciplina. Então a gente tem que estar sempre o que? Se disciplinando, né? Observando as nossas atitudes e fazendo o programa 5S sempre estar andando, né? De forma cíclica. Então, quais são os objetivos? Oi. Então, Cristiana, na verdade é assim, sabe?
quando a gente fala de qualidade, eu acho que é tão complicado a gente, né, falar. É difícil, por quê? Porque quando vai começar a implantar o programa da qualidade, o pessoal está todo animado, sabe? Vamos começar a implantar o programa, não sei o quê. Então, no começo, tudo anda bonitinho. Esse primeiro ciclo aqui, do 5S, ele sai bonitinho, gente, ele sai perfeito. Aí, olha, autodisciplina, né? O grande problema é que a maior parte das pessoas não tem essa autodisciplina. Aí, o que que acontece? Quebra o ciclo, tá? Muitas vezes acontece isso. Quando vai começar a segunda rodada, o pessoal já quebra esse ciclo. Ah, não é importante. Ah, não precisa. Isso daí é perda de tempo. Ah, sabe? Então, assim, quando começam os programas, eles começam bonitinho. O problema é que depois, quando você pega empresa grande, sabe, principalmente essas empresas japonesas, empresas coreanas, o senso de disciplina que tem é muito grande, tá? Então, obrigatoriamente, eles têm que seguir à risca essa. O pessoal é muito rígido. Se você pega uma indústria, tá? Uma empresa que já é brasileira, que é uma pequena indústria, uma média indústria, aí acaba sendo um pouco mais relaxado, tá? Você não consegue fazer o sistema, tem que ser muito rigoroso, né? Então, para você pegar um programa de qualidade desse, conseguir fazer com que esse programa de qualidade vire, tem que ser muito persistente. Tem que falar, olha, gente, vamos fazer, olha, precisa ser feito, olha, sabe, é desse jeito que tem que fazer. Então tem que pegar no pé, tem que ser bem rigoroso, porque senão o negócio não anda. E é por isso que a maior parte das empresas, então, que começam, elas não conseguem terminar. É difícil por causa disso. Então vamos lá. Quais são os objetivos do 5S? Melhorar o ambiente de trabalho, tá? Por quê? Porque você vai organizar o seu trabalho, né? Então, você vai deixar o trabalho mais dinâmico. Você vai olhar para aquele ambiente de trabalho e ver tudo que tem lá dentro, né? O que você precisa, o que você não precisa, vai eliminar o que não precisa e vai deixar mais livre, né? Mais disponível, mais organizado aquele ambiente de trabalho. Ele auxilia também para a prevenção de acidentes, tá? Por quê? Porque às vezes tem uma mesa lá no meio do caminho, né? Todo mundo bate o dedo do pé na, no pé da mesa, tá? Todo mundo bate a perna bem na quina da mesa, tá? Por quê? Porque tá no local impróprio. Só que ao mesmo tempo, aonde que eu vou pôr? Precisa tirar daí, mas eu vou tirar daí, aonde que eu vou deixar? Eu não sei o que que eu faço, eu não sei onde que eu deixo, né? Então, por isso que ficam, né, muitas dúvidas em relação a isso. Então, a gente consegue prevenir os acidentes também com o 5S, porque tudo aquilo que está atrapalhando o caminho, que não é útil, você descarta. Incentiva a criatividade. Tá? Por quê? Você vai ter que olhar para aquele ambiente de trabalho onde você fica todos os dias e você vai olhar o que eu posso fazer para melhorar a minha atividade aqui, para melhorar o meu trabalho. O que eu consigo, né? Olhar para melhorar tudo isso daí, para otimizar o meu trabalho. Além disso, reduz custos, né? Por quê? Porque tem locais, por exemplo, que a pessoa está lá, ela tem 10 maços de papel sulfite, tá? E ela tá sempre pedindo mais, sempre pedindo mais. Para quê? Para acumular, ficar um monte de coisa lá. Então, o que a gente faz? Tira tudo, né? Deixa um maço lá e tira tudo. E daí você vai reduzir custos, porque você tinha que comprar. Agora você não vai ter que comprar mais. Por quê? Porque tinha bastante num local, você tá colocando para todo mundo usar aquilo lá. Tá? E é uma das coisas que o pessoal fala mesmo, né? Que assim, o que sai de caneta, o que sai de lápis,
o que sai tipo de tinta de impressora, sabe? Papel, né? Sulfite. Isso que é muita coisa, né? Que nas experiências, né, do programa 5S, a gente, quando você escuta falar, né, escuta os relatos, é bem isso que acontece. O pessoal tem um monte de coisa guardada, um monte de coisa armazenado. Que quando for ver, está precisando comprar, né? O almoxarifado está precisando comprar, e quando vai pegando tudo aquilo de volta dos setores, o pessoal até olha, assusta, né? Fala assim, olha, não vai ter que comprar mais, né? De tanto que tem. E isso aí também ajuda a eliminar o desperdício, né? Por quê? Porque às vezes você vê que tem um monte de coisa lá, tá com a caneta meio... Sabe quando tá com aquela caneta meio acabando? O que que você faz? Ah, eu vou jogar aquela caneta e vou pegar uma nova. Por isso que tem muitas empresas, né, que quando você vai trocar uma caneta, eles querem o casco, né, da caneta antiga para depois dar uma caneta nova. Quer dizer, que já sabe que usou a caneta inteira. Desenvolver o trabalho em equipe também é muito importante. Por quê? Porque você não vai conseguir organizar o trabalho sozinho. Você vai ter que sempre pedir ajuda para alguém. Então, isso que é importante. Você trabalha em equipe, você consegue melhorar as relações humanas. Ou estraga, né, as relações humanas. Tem essa também. Porque às vezes também um quer tirar uma mesa, o outro quer deixar uma mesa e acaba gerando mais briga e mais confusão. Mas a intenção dele é melhorar as relações humanas. Por quê? Então tá, você quer deixar essa mesa? Então você vai conversar. Por quê? Por que você quer deixar essa mesa? Olha, eu quero tirar a mesa. Então eu quero tirar por essas e essas razões. Né? Então um tem que tentar convencer o outro aí. Mas tudo isso daí é para melhorar a qualidade do produto que é oferecido ou do serviço que é oferecido também, tá? O grande objetivo do 5S é principalmente esse último, melhorar a qualidade tanto dos produtos como dos serviços. Aqui tem uma atividade para vocês, né? Foi o que eu falei semana passada. Praticamente no final de cada uma dessas ferramentas de qualidade, eu vou passar uma atividade. Por quê? Que é para deixar mais fixado, né, na cabecinha de vocês esses programas de qualidade, porque a gente sabe que não é fácil, não é algo que a gente vê, né, sempre. Então, por isso que eu acho que é legal essas atividades. Então, vamos lá. Você trabalha em uma farmácia hospitalar, onde há vários problemas. Primeiro, relacionado ao controle de estoque. Falta de materiais, falta de medicamentos, os medicamentos eles não são lançados corretamente na conta dos pacientes. O estoque físico ele não é compatível com o eletrônico, tá? É um problema que não acontece, né, gente, nos hospitais, né? Imagina, é só um caso fictício, tá? Não acontece, né? A gente sabe que isso tudo não acontece. Que nunca tem falta, né, de materiais e medicamentos, né? Todos os medicamentos são sempre lançados, né, de forma correta na conta do paciente. O estoque físico bate certinho, certinho, certinho com o estoque eletrônico, né? Se lá tá falando que tem 5 caixas de soro fisiológico, você vai lá no físico, você olha, tem as 5 caixas de soro fisiológico, né? Quem dera, né, gente? Quem dera. Mas vamos lá. Um outro problema, limpeza inadequada. Tá? Tem caixas de papelão que estão espalhadas pelo almoxarifado, tem sujeira. Como a gente trabalha, né, um hospital de forma geral trabalha muito com caixa. E essas caixas ficam em cima dos pallets. Então, se você olhar embaixo dos pallets, tá cheio de pó, né? Por quê? Porque você tem que comprar um pallet um pouco maior, um pouco mais alto, porque daí você consegue passar um pano lá embaixo, né? Você consegue tirar a sujeira mais fácil. Porque dentro do ambiente hospitalar a gente não pode varrer, né? Porque na hora que você varre, levanta poeira. Você está levantando junto micro-organismos, né? Então, por isso que não pode varrer. Então, é só passar um pano. Ou lavar, né? Mas lavar se lava
não lava sempre, né? Toda semana, uma vez por mês, lava bem de vez em quando, que faz aquela limpeza que o pessoal fala, né? Limpeza terminal, que daí limpa tudo, né? Limpa a parede, limpa teto, limpa chão, limpa tudo. E tem muitos móveis atrapalhando a circulação. Mau relacionamento entre os profissionais, muitas fofocas, brigas e intrigas. Olhando essa realidade dessa farmácia hospitalar, vamos aplicar o programa 5S nessa farmácia, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e a relação entre os profissionais. Tá? Então a gente vai começar onde? Vai começar lá do SEIRE. Tá? Vamos começar lá do SEIRE, né? Senso de utilização, o que é útil, o que é inútil. Tá? Ó, tem móveis atrapalhando a circulação, então tem que tirar esses móveis. Essas caixas de papelão, onde que eu posso deixar essas caixas de papelão? Né? Organização, começar a organizar, né? Materiais, medicamentos, então tem que deixar tudo, tipo, tudo que é seringa, deixar junto. Tudo quanto é agulha, deixar junto, porque às vezes falta material, por quê? Porque tem um pouco de seringa aqui, só que não cabe toda a seringa aqui, então tem uma outra salinha lá. Então na outra salinha lá a gente vai colocar mais um pouco de seringa. E aí o que acontece? Esquece que tem seringa lá, então ou você compra uma quantidade muito maior, sendo que tem no estoque, ou você compra uma quantidade menor, tá? Então dá pra gente fazer esse sistema também o quê? De organização do setor, né? Deixar tudo perto, uma coisa da outra, deixar todos os materiais juntos, deixar todos os medicamentos juntos, né? Para evitar essa falta nesse controle de estoque. Organização, né? Medicamentos que não são lançados. Então, o que eu posso fazer? Vou colocar o quê? Uma sequência na farmácia, né? Qual é a sequência que eu posso colocar? Olha, chegou a prescrição. Você vai separar tudo que precisa, vai montar a fita para entregar no paciente e vai passar no estoque, vai lançar tudo na conta do paciente. Ou então, você separa, passa na conta do paciente, depois você monta a fita, tá? Aí depende da sequência que for melhor para aquela farmácia. Então, tudo isso tem a ver com a organização, tá? Fofoca, briga, intriga, como que a gente pode fazer, né? Onde que a gente pode acabar com isso? Nessa própria parte da organização. Tá? Nessa organização, pode estar fazendo o quê? Oficinas, né? Treinamento de funcionários, falando da importância dos funcionários, né? Que tem que trabalhar em conjunto, do quanto que uma fofoca, uma briga, uma intriga pode prejudicar o atendimento do cliente, o atendimento do paciente que está lá internado. Tá? Então, são vários aspectos aqui, tá? Que pode ser falado, que a gente pode trabalhar no 5S. Né? Sem falar da limpeza, né? Ó, muita sujeira, caixa de papelão espalhada, mais uma vez, né? Falta de limpeza, senso de saúde e higiene. Então, vamos organizar o local, né? Vamos fazer a limpeza, vamos conversar com o pessoal. Olha, gente, todo dia vocês têm que organizar, né? O local. Todo dia vamos passar pano para evitar poeira. Quem que vai passar pano? Tem gente da limpeza? A própria pessoa que trabalha na farmácia, que trabalha no almoxarifado, vai fazer isso, tá? Então é algo que dá para fazer. E o senso da autodisciplina, né? Isso daqui tem que ser incorporado. Então foi aquilo que a gente está falando, né? O 5S, para ele dar resultado, ele tem que ser incorporado no dia a dia. Não adianta fazer uma vez esse ciclo, fechar esse ciclo e depois você nunca mais vê nada. Ah, não, já fechou esse ciclo, já tá tudo certo, não preciso mais disso, tá? É tranquilo, né? Não precisa. Eu vou fazer arrumação de novo, vou ficar olhando o que é útil, o que é inútil. Não, uma vez só tá bom. Só que não é, né? A gente já sabe disso até olhando para a nossa própria casa. Né? A gente vai acumulando coisas, vai colocando coisas no meio do caminho, então tem que ser o quê?
um senso de autodisciplina, tá? A gente tem que fazer isso permanentemente. Bom, agora nós vamos começar então com uma outra ferramenta que se chama 5W2H, tá? Essa 5W2H é uma ferramenta americana. Na verdade, por que que tem esse nome, né? Porque ela é constituída de 7 palavras em inglês, sendo que 5 palavrinhas começam com o W e 2 palavrinhas começam com o H. Esse 5W2H, ele permite a pesquisa de informações sobre um determinado problema. E também ele define as alternativas para colocar em prática o plano de ação para sua resolução. Então, o 5W2H, na verdade, são 7 perguntinhas, tá? São 7 perguntas que nós vamos fazer para tentar resolver um problema. Então, quais são essas palavras? A primeira palavra, what, que é o que, who, que é quem, where, onde, why, por quê, when, quando, how, como, how much, quanto custa, tá? Então, para qualquer problema, a gente consegue resolver com essas perguntas, tá? A gente consegue, fazendo essas perguntas, a gente consegue resolver a questão aqui do 5W2H. Bom, vamos lá então. Vai definir um plano de ação, tá? Nós temos um problema. Por exemplo, vamos ver. Vamos pensar nessa questão aí que a gente já falou da farmácia hospitalar, tá? Do estoque, né? O estoque físico que não bate com o estoque eletrônico. Que isso daí é algo que pode acontecer numa drogaria, pode acontecer numa farmácia de manipulação, pode acontecer numa farmácia municipal, pode acontecer numa farmácia hospitalar, em qualquer tipo de farmácia pode acontecer. E é algo muito comum, né, para se acontecer. Então, eu tenho um problema, né? Qual, então, que é o meu problema? É o estoque que não bate. O estoque físico não bate com o estoque eletrônico. Então, vem a primeira questão, what? O que? O que fazer? Né? O que fazer para melhorar essa... O que a gente pode fazer para melhorar esse problema? Bom, primeiro, eu tenho que ver esse sistema informatizado, né? É um sistema informatizado bom? Ele é confiável? Será que é um sistema que realmente não dá furo, né? Que é um sistema que está lá, que realmente é confiável, que as outras pessoas, né, as outras empresas que utilizam esse sistema não tem problema nenhum com ele? Tá? Então, a primeira coisa para a gente fazer, né? O que? Né? O que faremos para resolver esse problema? Tá? É a primeira questão. Então, eu tenho um problema, que é o meu controle de estoque que não bate. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? A segunda questão, who, quem? Quem vai conduzir o processo? Então, eu tenho que fazer alguma mudança. E quem que vai conduzir? Quem vai ser o responsável por essa mudança? Vai ser uma pessoa de fora da farmácia. Ou então, não, vai ser o gerente da farmácia. Vai ser o farmacêutico que é responsável pela farmácia. Eu vou escolher um técnico da farmácia para estar fazendo isso, tá? Então, tem que ter sempre alguém que vai encabeçar aquilo. Por quê? Porque vai ser a minha referência. Né? Então, qualquer coisa que aconteça, eu vou ter que treinar profissional. Quem que vai treinar? Essa pessoa vai designar outras pessoas ou ela mesma que vai treinar os funcionários, tá? Então, essa pessoa, ela acaba sendo a pessoa-chave, né, do processo. Onde? Então, onde o processo será conduzido?
tá? Pensando nisso que a gente falou, bom, dentro do ambiente de uma farmácia hospitalar, eu posso escolher uma farmácia, né? Dentro do ambiente hospitalar, eu tenho várias farmácias satélites. Então, eu posso escolher uma farmácia. Posso escolher a farmácia central, posso escolher a CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, tá? Para começar esse processo. E depois que eu conseguir resolver lá, eu vou passando para as outras farmácias. Mas aí, fazendo em um local só, eu já consigo identificar melhor o que está acontecendo. Bom, é numa drogaria, tá? Então, onde que eu vou começar esse processo? Eu posso fazer o quê? Eu tenho um turno da manhã, da tarde e da noite. Então, eu vou começar com o turno da manhã ou vou começar com o turno da tarde para estar fazendo isso e depois eu vou treinando os demais funcionários. Uai, por quê? Né? Por que esse processo é necessário? Essa resposta, que essa pergunta, eu tenho que deixar muito clara a resposta para os meus funcionários, tá? Para quem está trabalhando, eu tenho que deixar muito claro. Por quê? Porque senão a pessoa vai olhar e falar, nossa, olha, mais uma coisa, né, que vai começar e não vai para frente, né? Então, por que eu tenho que fazer isso? A pessoa para, a pessoa olha, a pessoa não entende, né? Por que eu tenho que fazer isso? Mas qual a importância disso? Né? Eu não estou conseguindo enxergar. Então, você tem que explicar muito bem por que esse processo é necessário. O controle de estoque não está batendo. E é imprescindível que o controle de estoque bata. Por quê? Porque se bater tudo certinho, bonitinho, eu consigo olhar, né, pelo computador e ver o que eu preciso comprar. Então, eu não vou comprar nada a mais, nada a menos, não corre risco de faltar mercadoria, não corre risco de perder mercadoria pelo prazo de validade, tá? Além disso, eu tenho também que no final do ano fazer declaração, né, de imposto de renda, né? Tenho que prestar informações para a Receita Federal de tudo aquilo que está sendo comercializado na farmácia, na drogaria ou no hospital. E eu vou conseguir tirar esses dados da onde? Do meu controle de estoque. Tá? Então, por isso que é necessário fazer esse processo. Tá? Então, você tem que deixar tudo isso muito bem claro na cabeça da pessoa. When? Quando? Quando será executado? Quando nós vamos começar a fazer isso? Tá? Não adianta a gente começar a falar assim, olha, amanhã a gente vai começar. Não. Eu tenho que fazer um treinamento com as pessoas, eu tenho que explicar o que vai ser feito, quem que vai conduzir o processo, onde que vai começar esse processo, eu tenho que explicar o porquê que esse processo é necessário e depois eu vou começar, daí eu falo quando que vai começar. Além disso, tem uma outra questão também que é muito importante, que é o como, né? Como será executado, tá? Eu tenho que falar também, né? Nessa reunião eu tenho que falar quando que vai começar e como que vai ser, qual vai ser o processo. Olha, esse processo nós vamos fazer em 3 etapas. Então, a primeira etapa é essa, a segunda etapa é essa, a terceira etapa é essa. Cada uma das etapas tem a sua importância e para a gente conseguir, para evoluir as etapas, eu preciso ter sempre a primeira etapa concluída. Então, para chegar na segunda etapa, eu tenho que concluir a primeira. Para chegar na terceira etapa, eu tenho que a primeira, a segunda estar andando perfeitamente. Daí eu vou na terceira. E how much, né? Quanto que vai custar esse processo? Às vezes, é um processo que vai custar tão caro que dificilmente ele vai sair do papel, tá? Então, o preço, a gente tem que colocar os pezinhos no chão também, né? Ah, é uma coisa muito legal, muito boa, vai ser ótimo, mas a minha ideia é tão mirabolante, é uma coisa que custa tão caro que jamais vai ser aceito, tá? Então, esse custo, ele precisa ser um custo acessível, né? Precisa ser um custo que aquele local consiga bancar por ele. Então, tem algumas etapas que a gente vai utilizar o 5W2H.
A primeira etapa é a etapa de diagnóstico, tá? O que eu vou fazer nessa etapa de diagnóstico? Eu vou analisar todo o processo para obter as informações necessárias e localizar as falhas. Então, nessa etapa, né, do diagnóstico, eu vou olhar, né? Eu vou olhar e aí, né? O que eu vou fazer? Onde que está o meu problema? E para cada um desses problemas eu vou perguntar o que, quem, onde, por quê, quando, como e quanto custa, tá? Ah, eu achei 5 problemas aqui. Para cada um desses problemas, a gente vai ter que fazer esse 5W2H, tá? Então, eu preciso fazer esse diagnóstico. Por isso que é importante a participação de todo mundo que trabalha, né, naquele local. Por quê? Porque todo mundo que trabalha naquele local, ele vai pensar da mesma forma. Ele vai olhar, ele vai falar, olha, eu sei que a falha está aqui. Aí a outra pessoa vai olhar e fala assim, olha, mas tem uma outra falha aqui também, né? Porque é só você olhar, né, no ambiente que você trabalha, você vê as falhas. E as outras pessoas, se você começar a perguntar, né, o que a gente pode fazer para melhorar aqui, né? Por que você acha que está desse jeito? As pessoas vão começar a falar. Por quê? Porque as pessoas que estão no dia a dia daquele trabalho, elas sabem fazer o diagnóstico melhor do que qualquer outra pessoa, porque ela faz aquilo todos os dias. Então, ela consegue enxergar melhor onde estão as falhas, né? Onde estão os problemas. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico, é ver onde estão os problemas, onde estão as falhas. Segunda parte, a segunda etapa é o plano de ação, ou seja, eu tenho que eliminar as falhas. Como que eu vou fazer para eliminar essas falhas? Aí eu começo de novo com essas perguntas. O que eu já respondi. Na verdade, eu tenho o problema. Aí nesse plano de ação, o que eu vou fazer? Eu vou começar a perguntar o que, quem, onde, por quê, quando, como e quanto custa. Tá? Para eliminar as falhas, eu vou usar todas essas perguntas aqui, né? Para tentar o quê? Resolver o meu problema. E por fim, vem a padronização. A padronização, eu vou padronizar as ações, né? Eu vou tentar prevenir o reaparecimento de problemas, pelo menos esses problemas. Então, eu vou tentar padronizar algumas ações para que esses problemas aqui que foram identificados aqui no diagnóstico, eles não aconteçam novamente, tá? Então, por isso que é importante a padronização. Ela vai prevenir o reaparecimento de problemas. É a gente olhar e falar assim, nossa, se eu não fizer isso, vai começar a aparecer tudo de novo. Então, são algumas ações que a gente já tem que pensar. E isso daqui a gente consegue bastante com o treinamento, né, dos funcionários, educação continuada, para que esses problemas não voltem a reaparecer, tá? E todo funcionário novo que entrar tem que ser trabalhado tudo isso com ele, porque senão você trabalhou já com os antigos. Só que daí o novo, funcionário novo, ele não sabe de nada que está acontecendo, ele pode começar a trazer todos aqueles problemas antigos novamente, tá? Por isso que é importante a gente fazer cada uma dessas etapas. Então, o diagnóstico, que é observar as falhas, observar onde estão os problemas. O plano de ação, que é eliminar as falhas. Aí eu vou responder todas essas questões, né? O que eu posso fazer para eliminar essa falha? Quem vai conduzir esse processo? Onde que vai começar esse processo? Por que esse processo ele é necessário? Quando vai ser executado? Como será executado? E quanto que vai custar? Depois que eu fiz isso, eu tenho que prevenir, fazer treinamento com os funcionários, trabalhar com esse processo de educação continuada para que esses problemas não voltem novamente. Aqui tem mais uma atividade, tá? Depois eu vou pegar todas essas atividades e vou passar junto para vocês.
Uma drogaria está há 15 anos localizada na região central. Seu faturamento mensal sempre foi excelente. Entretanto, no último ano, o movimento diminuiu consideravelmente, fato que proporcionou a demissão de vários profissionais. As prováveis razões para a diminuição do movimento são a crise econômica, tá? E mudança gerencial. Assim, utilizando a ferramenta 5W2H, faça um diagnóstico sobre o que está acontecendo na drogaria. Elabore um plano de ação e padronize algumas ações para que a drogaria consiga se reerguer no mercado. Tá? Então, o que vocês vão fazer? É justamente o que está aqui, tá? Nesse slide aqui. Então, tem que fazer o diagnóstico. Quais são as falhas? Quais são os problemas? Crise econômica? Gerente, né? Mudança do gerente? Mas crise econômica, mas quem está doente, que precisa comprar remédio, né? Que precisa comprar os medicamentos, a pessoa vai ter que comprar medicamento, né? Porque é uma coisa que está fazendo, vai fazer falta para a saúde dela se ela não está utilizando. Tá? Então, o que eu posso fazer para tentar atrair os clientes novamente? Baixar o preço, dar desconto, fazer promoção, fazer cartão fidelidade, eu posso dar brinde, né? Uma farmácia para dar brinde é complicado, né? Por quê? Porque pode gerar o quê? No uso irracional de medicamentos, né? Que a gente estava falando, tá? Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico, tenho que ver onde que está o problema. Essa mudança de gerente, até que ponto que a mudança do gerente também ocasionou essa queda, né, no faturamento. Então, eu posso ter um gerente seco, o outro gerente pode ser que fosse mais acessível, fosse mais simpático, né? Por isso ele atraía mais pessoas na farmácia, tá? Então, aqui é tentar fazer o diagnóstico, é tentar olhar para a situação e ver o que pode ser feito para tentar resolver esse problema. Aí o plano de ação, tá? Então eu já diagnostiquei, eu já vi, né, quais são os problemas, tá? Então o que eu vou fazer para eliminar esse problema? Mudar o gerente de novo? Dar um desconto, tá? Tipo, todas as farmácias estão dando 15% de desconto. Essa farmácia não está dando desconto nenhum, então eu consigo dar esse desconto? É uma medida, né? Uma coisa que pode ser feito. Fazer treinamento com o gerente, mudar o gerente e depois a padronização, né? Prevenir o reaparecimento desses problemas, tá? Às vezes são os próprios profissionais, né? Às vezes não tem nada a ver com crise econômica, às vezes não tem nada a ver com mudança de gerência, às vezes são os próprios profissionais que estão lá dentro, né? Que não estão sendo simpáticos, não estão fazendo aquele acolhimento, não estão fazendo, né? Trabalhando com humanização, né? Não tem empatia, tá? Às vezes eu consigo solucionar todos esses problemas através de um treinamento com os profissionais, tá? Dar um treinamento, né, sobre um atendimento adequado, né, sobre vendas, né? Se vocês olharem no YouTube, por exemplo, tem um monte de coisa, né, que fala sobre vendas, né, vendas casadas e tudo mais. Que são aquelas vendas que você não está vendendo medicamento, você está vendendo um shampoo, um condicionador, um creme para pentear o cabelo, tá? E o que a gente sabe, né, que uma das coisas que dá mais lucro de venda para drogarias de forma geral acaba sendo cosméticos, né?
porque medicamento ele é tabelado. Os cosméticos que eu posso ter variação. Então, por isso que a gente vai muitas vezes, o mesmo shampoo, numa farmácia, numa drogaria, tem um preço. Você vai no supermercado, o preço está diferente. Porque os cosméticos, eles não são tabelados, tá? E dermocosméticos também pode ter uma variação. Não tem uma variação muito grande, mas tem uma variação também de uma drogaria para outra. Tá? Depende do programa que essa drogaria trabalha. Tem algumas drogarias que fazem convênios com as indústrias. Então, se a pessoa compra, por exemplo, 2 frascos ou compra o kit completo daquele dermocosmético, por exemplo, o kit de limpeza de pele, tá? Que tem limpeza, tem o tonificante, tem aquele creme para a região dos olhos, tem o filtro solar para o dia, tem o creme para a noite, então o desconto acaba sendo maior, tá? Isso daí também é uma forma da gente tentar o quê? Compensar, né, esses custos que nós temos, tá? É uma forma da gente estar compensando essa crise econômica, tá? Você está fazendo o quê? Dando um desconto se a pessoa, quanto mais produtos a pessoa leva, maior seria o desconto dela, tá? Seria mais ou menos isso daí. Então, a gente pode utilizar o 5W2H, né, no caso dessa drogaria. Bom, aqui tem uma outra ferramenta de qualidade, tá? Que é o desdobramento da função qualidade. Essa ferramenta da qualidade, ela foi desenvolvida no Japão por Akao e Mizuno entre 1960 e 1965. Na década de 80, ela foi para os Estados Unidos, foi para a Europa e na década de 90 ela veio aqui para o Brasil, tá? Por que é uma ferramenta, né, que foi bastante utilizada? Devido à concorrência mundial e aos benefícios dessa ferramenta de qualidade. Quando essa ferramenta de qualidade foi implantada no Japão, ela foi implantada na fábrica automobilística, se eu não me engano, foi da. Ai meu Deus, e agora? Eu esqueci o nome. Eu já vou lembrar, eu já falo, tá? Mas foi numa indústria automobilística que ela foi implantada, tá? O QFD. E daí, como deu muito certo, as empresas começaram a vender muitos carros, né? Começaram a melhorar muito a qualidade dos carros, começaram a produzir bastante, começaram a vender muito. Essas fábricas, né, tanto da Europa como dos Estados Unidos, eles pegaram essa ideia, né, do desdobramento da função qualidade e na década de 80 eles começaram a aplicar também nas indústrias automobilísticas, tá? E no Brasil? No Brasil foi aplicado também em indústria automobilística, só que foi aplicado em várias áreas, tá? Inclusive na área da saúde foi bastante aplicado o QFD. Inclusive o meu trabalho que eu desenvolvi, né, na faculdade, que eu trabalhei com qualidade, né, dos serviços de saúde, eu utilizei o QFD, tá? Para fazer a verificação da qualidade, tanto aqui em Piracicaba como em São Paulo. Eu utilizei essa ferramenta de qualidade aqui, tá? O QFD. O QFD, na verdade, ele é uma ferramenta, se você olhar, é uma ferramenta meio complicada para você entender. Tanto é que quando eu comecei a fazer o uso dessa ferramenta, nem o meu orientador ele sabia como trabalhava com essa casa da qualidade. Aí ele me falou para procurar um professor lá da Exalc, que ele é que sabia. Aí eu fui pegando artigos, fui pegando tese, sabe, de doutorado, de mestrado, que tinha trabalhado com o QFD, fui lendo, fui estudando, e daí eu consegui entender melhor essa ferramenta,
tá? Mas essa ferramenta aqui de qualidade, ela é muito interessante, por quê? Porque ela vai trabalhar com os usuários do serviço, tá? E vai trabalhar também com os profissionais de saúde. Então, ela trabalha com os dois, tá? Tanto com o usuário como com o profissional. Então, na indústria, eles viam a visão do que o usuário, do que o cliente queria, né, de um determinado produto, o que era importante para o cliente ter no carro, tá? O que o cliente queria que tivesse no carro. Então, eles começaram a desenvolver os carros pensando nisso e observando também os profissionais. Então, o que eles podiam fazer para deixar o profissional mais satisfeito, para deixar o profissional mais contente, tá? Para que ele pudesse desenvolver um bom produto, né? Para que aquele carro fosse produzido da melhor forma possível. Então, por isso que eu acho que é uma ferramenta bem interessante, porque ela olha o lado do usuário, ela olha o lado do cliente e ela olha também o lado do profissional. Aquele profissional que está fazendo aquele produto, tá? E que está oferecendo aquele serviço também, né? Que é o nosso caso na saúde. Nós estamos oferecendo o serviço. Então, como que eu vou, né, colocar todos esses dados? Como que eu vou fazer esse desdobramento da função da qualidade? Eu vou jogar todos os dados aqui, ó, nessa casa da qualidade. Tá vendo? É uma casinha mesmo, né? Tem até o telhadinho aqui, tudo, tá? Então, é através dessa casa da qualidade que eu vou conseguir observar o que vai ser importante para o profissional e o que vai ser importante para o usuário do serviço, tá? Eu vou passar para vocês de uma forma mais rapidinha essa parte aqui do QFD, porque vai ser bem complexo para entender, tá? Não é uma ferramenta muito fácil, não. E ela tem várias etapas, na verdade, tá? Para fazer essa construção da casa da qualidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a amostra. Tá? Com quem que eu vou trabalhar? Né? Eu vou trabalhar com os profissionais, tá? Mas eu vou trabalhar com todos os profissionais ou eu vou trabalhar com alguns profissionais só? Por exemplo, eu vou trabalhar com serviço de saúde, tá? Eu vou fazer lá no programa Saúde da Família, mas eu vou trabalhar com todos os profissionais que estão lá? Ah, eu tenho 15 profissionais. Ah, então eu consigo trabalhar com todos. Eu consigo fazer a pesquisa com todos os funcionários. E eu também preciso fazer a pesquisa com os usuários do serviço daquele posto de saúde, tá? Com quantos, né, eu vou fazer? Eu vou fazer com todos? É difícil, né, de fazer com todos os usuários, né, do serviço, porque às vezes tem 3.000, 4.000 usuários e fica difícil da gente conseguir, né, todos, fazer entrevista com todos, mas eu posso definir uma amostra. Eu posso falar, olha, eu vou fazer com 500, né, eu vou pegar 500 usuários do serviço que estão sempre indo para o serviço e vou fazer a pesquisa com essas pessoas. Aí, tem a identificação da qualidade exigida. O que é essa qualidade exigida? Isso aqui são termos da própria ferramenta, tá? Essa qualidade exigida é o que é importante, né? O que tem que ser melhorado no serviço, tá? De saúde. Isso que vem a ser qualidade, né? A qualidade exigida. O que tem que ser melhorado? Por exemplo, aqui, nessa casa, quais foram as qualidades exigidas que foram detectados? Facilidade para agendar consulta. Por quê? Porque é uma unidade de saúde que é muito difícil de agendar consulta. Praticamente não tinha médico que ia nessa unidade. Então, para a pessoa conseguir marcar uma consulta, era uma verdadeira luta. Facilidade para agendar tratamento especializado. Por exemplo, conseguia a consulta, só que tinha que ser encaminhado com um especialista. Por exemplo, precisa ir para um cardiologista, precisa ir para um oftalmologista. E aí? Não tinha, né? Você não consegue ser encaminhado, tá? Então, esse aqui foi um dos problemas que nós levantamos também.
Atendimento cordial e atencioso. Hoje, nós podemos colocar como empatia, né? Falta empatia, falta o processo de humanização. Então, as pessoas querem ser atendidas, né, de uma forma mais calorosa, de uma forma mais humana. Número de funcionários na unidade, ou seja, poucos funcionários. Número de funcionários no CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, também, né, era um outro problema que nós levantamos, porque tinha dentista nessa unidade. E o pessoal, eles reclamavam muito, né? Porque, ó, facilidade para agendar tratamentos especializados no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica. Passava pelo dentista, mas o dentista lá fazia o básico. Por exemplo, precisava tirar um dente do siso. Eles tinham que encaminhar para o CEL. E era difícil encaminhar. E quando encaminhava também, o número de funcionários lá era muito pequeno. Então o pessoal não conseguia fazer uma consulta, né, legal, uma consulta rápida, demorava muito para fazer os procedimentos. Recursos disponíveis para a promoção da saúde, tá? Esses recursos disponíveis, o que que era? Por exemplo, queria fazer uma palestra, tá? Eles não conseguiam fazer uma palestra, né? Eles não conseguiam fazer, tipo, na escola, vamos fazer uma escovação com as crianças na escola. Não conseguia fazer, por quê? Porque não tinha dinheiro para comprar escova de dente, para comprar uma pasta de dente. Tá? Isso é a promoção da saúde. E manutenção da unidade. Não tinha manutenção. Então, queimava a luz, eram os próprios funcionários que tinham que comprar lâmpada e fazer a troca. Tá? Quebrava uma cadeira, a cadeira ficava encostada, de repente chegava uma hora, a falta do 5S, né? Chegava uma hora que você olhava, tinha um monte de cadeira lá, tudo quebrada. E cadeira para os usuários, né? Para quem estava lá querendo passar por uma consulta, não tinha cadeira. Por quê? Porque tinha um monte de cadeira que estava quebrada. Então, isso daqui é a identificação da qualidade exigida, tá? São os problemas, né? Então, aqui, ó, quais são os problemas que eu tenho dentro dessa unidade, tá? Na verdade, seria isso daqui. Desdobramento da qualidade exigida. O que que seria isso? Como solucionar esses problemas? Tá? Seria isso daí. Daí foi a vez dos profissionais falarem. Então, como que eu vou, né, tentar solucionar esses problemas aqui? Eu vou tentar aumentar o número de profissionais especializados, eu vou fornecer qualificação profissional para os usuários, para os profissionais, para eles darem um atendimento melhor, né, mais atencioso, um tratamento mais humano para as pessoas. Eu vou tentar fazer uma motivação com o profissional, tá? Fazer dinâmicas, fazer palestras, tentar conversar para fazer profissional do mês, dar um incentivo econômico mesmo, incentivo financeiro, dar, por exemplo, uma cesta no Natal, uma cesta, sei lá, na Páscoa, alguma coisa assim, um presente de aniversário, né, para deixar esse profissional mais satisfeito, tá? Para que ele atenda melhor os usuários. Aqui entrou o processo também, né, de aderência ao tratamento, resiliência. Por quê? Porque tinha muitos profissionais, muitos pacientes que eles falaram, né, que iam uma vez e depois não voltava mais, tá? Então, o que que acontece? Ocupava, né, o lugar lá na consulta e depois chegava na hora a pessoa não ia, não avisava que não ia. Humanização do processo do atendimento, fazer um atendimento com qualidade, aumentar os profissionais na unidade. Então, isso daqui tudo foi um jeito do profissional ver, tá? O que que eu posso fazer para melhorar? Depois, o ranqueamento da qualidade exigida. Esse ranqueamento aqui, o que que é? É ver qual o item que é mais importante, tá? Daí foi aplicado um questionário com os usuários do serviço para que eles falassem, né? Qual desses itens aqui é mais importante? Aqui nesse caso, o item de maior importância foi a facilidade para agendar consulta. Depois foi facilidade para agendar consulta no tratamento especializado,
e depois ter um atendimento cordial e atencioso. Opa. Depois tem, né, o estabelecimento das características de qualidade, que são esses daqui, quais os itens que a gente tem que trabalhar primeiro. Então, o que que eu vou, né, o que que eu preciso fazer para trabalhar primeiro, né? O que que é importante, que nem aqueles mostraram aqui, ó, no 1, tá? Que aumentaram o número de profissionais na unidade, porque tem muito pouco. Então, o funcionário fica sobrecarregado, e o funcionário sobrecarregado, ele não vai atender bem, né, os clientes, não vai dar um processo de humanização, não vai ser simpático, por quê? Porque ele está sobrecarregado, tá? E era um grande problema nessa unidade, porque não parava funcionário lá, não parava médico, não parava nenhum tipo de profissional, tá? Então, isso daqui é a casa da qualidade, passando para vocês de uma forma bem rapidinha, tá? Aí a gente consegue observar qual é a necessidade dos usuários do serviço e o que os profissionais podem fazer para resolver esses problemas, tá? Então, a Casa da Qualidade, ela acaba sendo bem legal porque eu consigo ver tudo isso. Eu consigo ver os problemas e como que eu vou conseguir resolver esses problemas, tá? Aqui, como é muito complexo, eu não passei atividade para vocês, tá? Relacionada à casa da qualidade. É só para vocês terem uma ideia, uma noção mesmo de como que funciona essa casa. Aqui tem um outro fluxograma, tá? Que é uma outra ferramenta de qualidade que a gente vai aprender também, mas eu acho melhor ir aos poucos, tá? Então, a aula de hoje a gente termina por aqui. Na aula de amanhã, a gente dá continuidade falando um pouquinho mais sobre o fluxograma.